Olá pessoal, vamos ver a nossa aula de órgãos reprodutivos dentro do capítulo de reprodução humana. Primeiro aqui nós temos um corte sagital, é como se fosse você cortasse no meio, dividisse ao meio assim, a boca, o queixo, o umbigo, né, separando o corpo em duas metades simétricas. Né? Nesse corte você veria aqui, ó, atenção aqui aos principais estruturas, aqui é o ovário, né, que está aqui a trompa, né? E aqui no útero, a sua porção mais externa, o perimétrio, o miométrio e o endométrio. A gente vai ver em mais detalhes o endométrio, né? Porque é ele que vai sofrer as oscilações decorrentes do hormônio, as alterações, né? É ele que é responsável pela menstruação. Você vai perder, a mulher perde, né, essa camada do endométrio, ok? Né? E aqui o colo uterino e a vagina são as estruturas relacionadas aos órgãos reprodutivos femininos, as principais, né? Vamos ver agora a genitália externa. Você tem aí os grandes lábios, maiores, cheios de tecido adiposo, os pequenos lábios, ambos rebatidos para que você possa ver as estruturas de forma interna, né? Aí você tem dentro do vestíbulo, né, os orifícios externos da uretra e da vagina, né? O ímã não está bem representado aqui, porque você tem vários tipos, né? Aí cada ímã é de um jeito. E essas são as estruturas, né, que a gente, em conjunto, a gente chama de genitália externa ou vulva. Agora aqui, a porção interna do aparelho reprodutivo, nós temos aqui 3 imagens. Vamos começar por essa aqui, mais um esquema representativo, né, uma visão externa, macroscópica, né? Quando você olha por fora, assim, você separa o útero em 2 porções, o corpo e o colo. Né? E entre os dois, essa porção que mais afunilada aqui é chamada de istmo, né? Que é um afunilamento dele aqui. Então, o corpo, né, ele tem o fundo, a cavidade, né, da onde sai o corno e as tubas uterinas. Né? E o canal aqui você tem ósteo interno, ósteo externo e o canal cervical entre eles. E aqui, né, a porção terminal da vagina com fórceps da vagina. Aqui é a mesma visão, só que com um pouco mais de detalhe. Vou pedir para você atenção aqui no caminho do gameta, ovário, fímbula, infundíbulo e ampola, onde vai acontecer a fecundação. Né? E aqui o istmo. Então, o que a gente tem que ver nessa imagem aqui? É entender que as tubas uterinas vão carregar o ósto que foi eliminado aqui pelo ovário, até a ampola, onde ele vai ser fecundado. Né? Também transporta o espermatozoide até aqui. Quando o óvulo começa a se multiplicar, né, quando ele é fecundado e começa a se multiplicar, ele então é levado para a cavidade uterina. Certo? E agora a gente vai focar, né, no endométrio, que é essa porção. A gente vai ver um pedacinho do miométrio aqui, o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Né? O miométrio está aqui, a porção do miométrio, e aqui tudo isso aqui corresponde ao endométrio, de aproximadamente 5 milímetros. O endométrio é dividido em 2 regiões, uma camada chamada basal e uma camada chamada funcional. Recebe esse nome de funcional porque ela se modifica. Na verdade, a mulher perde ela durante a menstruação, durante o parto, né? E depois ela volta a se desenvolver, né? E aqui, basal, porque está sempre aqui. Essa não é perdida, nem na menstruação, nem no parto. E mesmo essa camada funcional é dividida em duas partes, né? Você tem uma camada compacta, onde o tecido é mais denso, né? Ou seja, o que significa um tecido mais denso? Significa que tem menos células e mais fibras colágenas, né? E por isso ele fica mais rígido, né? Esse é um tecido mais denso, por isso que ele recebe esse nome de compacta. E essa porção mais interna aqui é chamada de esponjosa, por quê? Porque tem mais líquidos no interstício celular, no espaço entre as células. Por isso, ele tem esse nome, né? Esponjoso. Por quê? Porque é um tecido conjuntivo edematoso, ou seja, com aspecto de edema, né? Mas, naturalmente, ele é assim. Então, ele é mais frouxo, né? E você tem aqui, né, essas estruturas aqui, né, que são a terminação das glândulas, as lacunas, né, são os espaços venosos e as artérias espiraladas, né, na porção compacta e também na porção esponjosa, né? Aqui estão as porções mais sinuosas, né, das glândulas uterinas, certo?
E aqui a camada basal, né? A extremidade onde tem as artérias espiraladas, a base delas, né? E a base, o fundo cego das glândulas uterinas, né? Essas glândulas uterinas, essa porção sempre permanece intacta. Essa porção de cima aqui, os vasos, as glândulas, o tecido, ele é todo perdido durante a menstruação e durante o trabalho de parto, ok? Vamos agora para a genitália masculina, né? Que produz e transporta espermatozoide. Então vamos ver aqui a saga do espermatozoide. Primeiro, ele é produzido na onde? Aqui no testículo, dentro de uns tubinhos, né? Que são conhecidos como os túbulos seminíferos do testículo. Depois, eles são amadurecidos na onde? Aqui, ó, no epidídimo. E do epidídimo, ele sai para o canal deferente, né? Pelo ducto deferente, onde ele vai se juntar, né, com o ducto seminal na onde? No ducto chamado ducto ejaculatório, que é a fusão, né, do ducto deferente com o ducto que sai da glândula seminal, a fusão com a glândula seminal. E aí você tem o ducto ejaculatório que se funde com a uretra, aqui a uretra na sua porção prostática, né? Eles se fundem e formam a uretra que vai sair pelo pênis e eliminar o espermatozoide. Atenção aqui para algumas estruturas, né? Como a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. Por quê? Porque são eles que vão produzir o líquido seminal. Ok? Então tá aí a saga do espermatozoide, né? E a morfologia básica do aparelho reprodutivo masculino. Que serve para, né, produzir e transportar os gametas. Então a gente viu a morfologia dos órgãos reprodutivos feminino e masculino, vimos que eles produzem e transportam as células germinativas, vimos por onde, né, o nome das estruturas, e um pouco de detalhe da morfologia do endométrio. Então essa primeira parte da aula é somente isso mesmo, pessoal.